Que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado. Bom, Isabel dos Santos e o seu fantasma. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, é basicamente isso, segundo Rui Verde. Isabel dos Santos e o seu fantasminha, né? Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo e comenta, porque isso também é notícia, você não sabia saber para nós. Então é notícia, né, família? Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito essencial, é muito importante, família. Tá a entender? É muito importante mesmo. Ativa as notificações, partilha, ok? Então, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. Bomba! Isabel dos Santos e o seu fantasma. Qual é o fantasma da Isabel dos Santos? Só o Rui Verde vai conseguir falar aqui. Ok? Vamos lá ouvir. Olha, ninguém duvide de que sempre estivemos na linha da frente do combate à corrupção, bem como na investigação e divulgação dos eventuais atos ilícitos de Isabel dos Santos. No entanto, ninguém duvide também de que a nossa luta é pela justiça. Justiça para todos e sobre justiça e Isabel dos Santos que versa este texto. Foi em dezembro de 2019 que se iniciou a saga judicial contra Isabel dos Santos num tribunal de Luanda. O ato inicial foi o congelamento de bens das filhas ou da filha primogênita de José Eduardo dos Santos por um tribunal civil, né? Aqui se seguiu em janeiro de 2020 a divulgação dos Luanda Leaks e várias subsequentes apreensões e congelamentos de ativos de Isabel dos Santos, quer em Angola, quer em Portugal. Abre aspas, deixamos de fora o caso dos Países Baixos, cujo desenvolvimento diferem daqueles que ocorrem nos dois países lusófonos. Fecha aspas. O certo é que, passado pouco tempo e o orgulhoso império econômico de Isabel dos Santos estava reduzido a escombros e ela própria exilada no Dubai. A atuação concertada nos estados angolanos e portugueses reiterou-lhe as principais empresas e desfez o seu grupo econômico. Entre nacionalizações e congelamento, entre aspas, utilizamos um termo não jurídico propositadamente para englobar uma série de figuras jurídicas, como arrestos, apreensões e etc. Isabel dos Santos ficou sem o controle da Unitel no comando dos seus bancos em Angola. Na sua participação na Galp e na NOS, ela, além de ter perdido a IFASEC para referir apenas resumidamente os ativos e bens que foram subtraídos ao seu controle direto. Contudo, há uma perplexidade que se gera com tudo isto. Até ao momento, Isabel dos Santos não foi acusada criminalmente, nem em Angola, nem em Portugal. Passaram quase 5 anos, foi-lhe retirado o império, mas ainda não foi dada qualquer razão fundamental judicialmente para isso. E não se diga que é um problema político especificamente angolano, pois em Portugal aconteceu o mesmo. É um problema de justiça e que evidencia um risco sério que devemos temer. Como é que uma pessoa, de repente, por ação da força do Estado, pode perder os seus ativos e bens sem que haja um processo judicial que a condene? Com esta dúvida, não estamos a defender a inocência de Isabel dos Santos, nem sequer invocar a presunção de inocência que, obviamente, parece ter sido afastada desta situação, mas a chamar a atenção para a necessidade de ter uma justiça a funcionar e a defender os direitos fundamentais de todos. O que Isabel dos Santos merecia era uma acusação, um julgamento público e uma sentença, tudo realizado em tempo útil. Então, ficaria sem o império ou com o império, de acordo com os resultados judiciais. Aquilo a que até agora assistimos foi uma apropriação sem condenação. Tal é possível tecnicamente, mas não é justo. A curto prazo, os procedimentos que foram aplicados a Isabel dos Santos podem parecer uma vitória da luta contra a corrupção. A médio prazo, porém, trata-se da abertura de um caminho muito perigoso. Façamos um exercício de especulação futuristas. Atualmente, algumas empresas são criticadas na opinião pública por deterem as
posições dominantes e, quiçá, ilegais que Isabel dos Santos detinha no passado. Ora, nada impede que um dia aconteça aos seus donos o mesmo que aconteceu a Isabel dos Santos, ficarem sem as empresas, sem um julgamento adequado. Por outro lado, anuncia-se a venda de algumas participações empresariais que no passado pertenciam a Isabel dos Santos. Nada obsta a que um dia tudo venha a ser revertido, com prejuízo para os atuais donos. O argumento deste texto é muito simples. O bem do Estado de Direito não tem sentido terem se retirado as empresas da Isabel dos Santos sem que, para isso, tenha havido uma acusação criminal. De um modo geral, e salvo casos excepcionais, uma coisa deve andar ligada à outra. O Estado angolano e o Estado português têm o dever de apresentar as provas de que dispõem contra Isabel dos Santos e levá-la a tribunal. Não fazendo, Isabel dos Santos começa a ser absolvida pelo Tribunal da Opinião Pública, depois de ter sido manifestantemente condenada pelo mesmo Tribunal Popular. Não queremos julgamentos populares, nem para condenar, nem para absolver. Se existe um sistema de justiça, é para fazer justiça e não permitir o domínio das ondas da opinião pública. Aquilo que se assiste hoje em Angola é que, por via da incapacidade da Procuradoria-Geral da República para produzir uma única acusação criminal contra Isabel dos Santos, esta está a se tornar um mártir. Pouco faltará para se transformar em heroína. E depois a pressão para tudo inverter será intocável ou incontornável. Já assistimos os demasiados processos históricos para não entender que o momento não passa disso mesmo, de um momento, e que o momento seguinte pode ser diferente, até mesmo o contrário. É este risco que se ocorre com a existência ou inexistência de coação ou ação criminal contra Isabel dos Santos. Ou talvez já não estejamos mesmo perante um facto consumados em um dia Isabel dos Santos regresse a Angola, injustamente considerada uma heroína, né? Fonte Macangola e o site que chama aqui é o site Imparcial Press. Família, é aquilo que eu tenho dito, mano. O governo angolano vem a público falar que Isabel dos Santos roubou, mexeu, não sei o que, desviou dinheiro, mas não consegue provar. E segundo relatos ainda que tivemos recentemente, olhe lá, todos esses, até o próprio dinheiro que foi enviado, os 100 milhões de dólares que o governo angolano alega, tá a entender, que foi transferido para fora, a Isabel dos Santos não assinou. Vale ressaltar que todos os contratos da Sonangol, quando a Isabel dos Santos era presidente ou a PCA da Sonangol, a Isabel dos Santos ou não estava presente, ou não poderia assinar ela reunião online. Tá a entender? Ela nunca assinou. Quer dizer que ela não tem a mão. Tá a ver? Todos os litígios, todos os crimes da Sonangol não tem a mão, não tem a digital de Isabel dos Santos. Mas como é que você sabe isso, família? Recentemente nós lemos um artigo que diz a mesma coisa. Por isso é que a Procuradoria-Geral da República não consegue prender a Isabel dos Santos. Mas já está privado, a Isabel dos Santos está sendo procurada internacionalmente. É mentira! Isabel dos Santos não está sendo procurada, mano. Isso é mentira do próprio governo. E não existe nenhum processo contra a Isabel dos Santos. Vale ressaltar que como é que fala? O PGR recentemente veio a público, né? Falar que é mentira, que não haja processo contra a Isabel dos Santos. Não há processo contra a Isabel dos Santos, mano. Aquele processo que todos fizeram festa, não sei o que, por cima dele. A PGR, por fracasso, a mando do Tribunal Constitucional, ou acho que é Supremo Constitucional, foi pedido para recomeçar de novo, porque não existe prova palpáveis para acusar e condenar a Isabel dos Santos. Agora, como é que faz? Mas já está privado. Como é que o governo então retirou os bens da Isabel dos Santos? Pronto, isso é a pergunta que todo mundo quer saber. Como? O governo angolano roubou a Isabel dos Santos. Eu sou obrigado a vir a público falar isso. Tá a entender? É basicamente isso. Sou obrigado, infelizmente. Não acredito na justiça angolana, mano. Nem aqui, nem na China. Yuri, eu ando a falar, vocês não entendem. Vocês não vão pensar que não, o jogo tá privado. Não existe processo contra a Isabel dos Santos, mano. Não existe. O governo angolano o que está a fazer está a cometer ilegalidades graves. E no dia que o MPLA sair do poder, Isabel dos Santos pode recorrer a tudo isso e voltar tudo ao normal. Está a entender? Porque simplesmente o governo angolano está a tomar, quer seja em Portugal, quer seja em Angola, estão a tomar da Isabel dos Santos, coisa que é ilegal. Não existe, ela não foi condenada.
E outra coisa, para você ser procurado internacionalmente, precisa de ter um processo, ou um processo a rolar, ou, escuta bem, você tenha que ser condenado. Tá entendendo? Por que a Isabel dos Santos não faz parte da lista de angolanos procurados pela Interpol? Ah, mas J privado, ela anda com passaporte russo. Mas por que ela anda com passaporte russo? Porque lhe foi negado a nacionalidade pela embaixada. E o Eri. É isso. Conforme o J privado está sendo negado também. É basicamente isso. É lamentável. Tá entendendo? Ah, então é por isso que não está sendo procurado. Não, não é por isso. É porque não existe crime nenhum. Isabel dos Santos posta aí, ela já veio a público dizer, o meu endereço é de conhecimento de todos. Ela queria reunir com o governo angolano. Pediu essa reunião, mas o governo angolano, como é cheio de diabo, assim, não vamos reunir com você porque você é uma criminosa. Tá bom. Isso foi a Isabel dos Santos quem disse. Tá bom. Boa sorte. É até hoje nada. Boi de falácias, boi de calúnia, entre outros, nhete. Não conseguem provar que ela roubou. Tá entendendo? É basicamente isso. O vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo, comenta, porque se tem notícia, você não saber para nós. Então, notícia. A nossa campanha para aprender a família Neto, a família de Deus continua. Os contactos para a parceria de divulgação de notícias estão na descrição dos nossos vídeos. Quem as suas opiniões, que é muito importante. E temos outro próximo vídeo, mas até ver que chega até você. Até ver que não vai ajudar a sua maninha.